Oi, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo, espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula. Essa nossa aula de hoje ela é da frente A, módulo 7, tá? Eu tô continuando com a frente A porque eu acho que é melhor para vocês a gente ver a frente A inteira, dar continuidade com ela. Da frente A eu vou passar para a frente B. E depois que a gente acabar a frente A e B, que são assuntos mais tranquilos, aí a gente vai passar para a frente C, que eu comecei com vocês mitose e meiose, e aí a gente vai passar para genética. A genética ela requer um pouquinho mais de atenção, então eu vou isolar a genética para a gente ter genética continuamente, para que vocês possam ter mais foco para aprender a genética, que ela é um pouquinho mais cheia de detalhes, né? E uma aula é sempre dependente da outra, então eu acho que vai ficar melhor para vocês aprenderem a genética continuamente. Por isso eu tô deixando a frente C pro final. E aí então a gente vai encerrar as frentes A e B para depois ir para C, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre poríferos e quinidários. São grupos bem fáceis, bem tranquilos, né? A relevância das duas matérias para vestibular é boa. E para Enem a gente vai focar mais em quinidários, tá? Então, na hora que vocês estiverem estudando, lembrem que para Enem o mais importante são os quinidários, especificamente a parte de recifes e corais que envolve questões ambientais, tá? É uma matéria bem tranquilinha, bem de boa, são 2 grupos numa aula só e vai ser bem tranquilo. Então, a gente vai começar com os poríferos. Bom, o filo dos poríferos é o primeiro filo animal que a gente está estudando. Esse filo aqui, ele vai trazer animais, né? Então a gente está entrando dentro do reino animal, tá? Dentro do reino animal, os poríferos são os animais mais simples, né? Entre aspas, seriam os mais primitivos ou os menos complexos, né? Esses poríferos, eles são popularmente conhecidos como esponjas, então vocês vão lembrar lá do Bob Esponja, tá? Sem calça de preferência, né? São popularmente conhecidos como como esponjas, né? Porque esses animais, eles são portadores de poros. Então, poríferos, né? O nome refere-se à presença de poros na parede corporal desses animais. Então, eles têm a parede corporal perfurada por poros. São organismos que não possuem tecidos ou sistemas. Eu falei para vocês ontem, né, que eles vão somente até a fase de blástula no desenvolvimento embrionário. Por isso eles não formam tecidos verdadeiros ou muito menos sistemas. Eles vão ter células e essas células vão desempenhar funções que mantêm a sobrevivência desses organismos. Eles são animais filtradores e vou pular aqui para animais aquáticos, tá? Então são filtradores e filtram a água. Então são animais aquáticos. É dessa água que eles retiram os seus alimentos, né? Eles filtram a água e ao filtrar a água eles retiram dela partículas de matéria orgânica que são usadas como nutrientes. Aquáticos podem ser marinhos ou dulcícolas, então tanto de água salgada quanto de água doce, sendo que a grande maioria das espécies são marinhas. São organismos sésseis, então eles não têm mobilidade, eles não têm capacidade de deslocamento, por isso eles vivem presos ao substrato. O que seria substrato? O substrato é o local onde esse animal cresce, pode ser a areia no fundo do mar, pode ser um pedaço de madeira no fundo do mar, qualquer coisa onde ele se prender para crescer é um substrato para ele, e ele vive preso ao seu substrato, por isso ele é considerado séssil. Então ele não se desloca. São organismos que são bons indicadores de poluição aquática. Como eles são filtradores, eles precisam filtrar a água para obter alimento. Se a água estiver poluída, eles morrem. Então por isso eles indicam se o ambiente está poluído ou não. Ou seja, onde há poríferos, a água está mais limpa. Bom, aqui eu tenho uma fotografia para vocês de poríferos, né? Então eles têm esse formato de vaso, tem uma abertura superior aqui, tem vários poros ao redor do corpo. Vamos ver a estrutura corporal interna de um porífero. Bom, aqui então dá pra gente ver um porífero cortado, né? Ao meio, é como se você estivesse
feito um corte aqui na estrutura corporal dele, e eu tô vendo aqui a sua parede por dentro. Então, como eu falei para vocês, eles têm uma abertura superior. Essa abertura superior aqui é chamada de ósculo. Esse ósculo é um dos locais por onde a água vai passar, mais especificamente ela vai sair do corpo do animal. A abertura superior, ou ósculo, está ligada a uma cavidade interna no corpo do porífero, chamada de átrio ou espongiocele. Essa cavidade interna aqui é por onde a água vai fluir. E nas paredes, né, existem os poros. Esses poros são por onde a água entra. Então, a água entra pelos poros, flui através do átrio ou espongiocele e sai através do ósculo. Esse é o fluxo de água dentro do corpo de um porífero, certo? O porífero, como eu falei para vocês, ele não vai ter tecidos ou sistemas, ele vai ter o corpo formado apenas por células. Então, vamos ver a função de cada célula aqui dentro do corpo do porífero. Os poríferos, eles vão apresentar, primeiro, internamente, revestindo a sua cavidade interna, na maioria das espécies, existe uma célula chamada de coanócito. O coanócito, ela se assemelha a um funil ou a um vaso, até o próprio corpo do porífero. E essa célula, ela é uma célula flagelada. Aqui dentro, como vocês estão vendo aqui, elas estão enfileiradas, né? Elas vão fazer um batimento flagelar para ajudar na movimentação da água aqui dentro do átrio ou espongiocele, facilitando a captura do alimento que vai ser feito por elas mesmas. Então, a água se movimenta aqui dentro, as partículas de alimento são capturadas pelo próprio coanócito, e esse coanócito pode fazer a digestão dessas partículas de nutrientes e passar esses nutrientes para as outras células, distribuir esses nutrientes para as outras células. Ou ele passa direto para essa outra célula aqui, que é um amebócito. Então, a segunda célula, que é o amebócito, vive aqui no meio das paredes do animal. O amebócito, ela é uma célula totipotente, ou seja, ela é uma célula tronco capaz de gerar qualquer outra célula de um porífero. Ela migra aqui dentro da parede, fazendo transporte de substâncias, transporte de nutrientes. Então, o coanócito pode passar o nutriente para o amebócito e o amebócito vai distribuir para as outras células. Existe aqui a célula do poro, tá? Aqui, como a parede do porífero está cortada, vocês estão vendo uma metade. Mas esse porozinho aqui é como se fosse um cilindro. É uma célula cilíndrica, né, com um buraco no meio. Imaginem aí um tubo de caneta. Então, a água vai passar aqui e entrar para dentro do átrio ou espongiocele. Os porócitos, células que formam o poro, são o terceiro tipo de célula presente nos poríferos. E externamente, formando aqui toda a parede externa do porífero, eu tenho o pinacócito. Então, o pinacócito é uma célula de revestimento externo, que faz toda a cobertura externa da parede do animal. E no meio aqui, juntamente com os amebócitos, eu tenho estruturas calcárias, chamadas de espículas, que vão apresentar formatos que são variáveis. As espículas, elas são de calcário e elas dão uma firmeza, uma rigidez para as paredes da esponja. Aqui no meio, junto com as espículas, né, que são de calcário, carbonato de cálcio, e junto com as células, que são os amebócitos, eu tenho uma estrutura que é chamada de mesoílo. O mesoílo é uma estrutura ou uma substância gelatinosa que permite que o amebócito consiga sobreviver e se deslocar em meio às paredes do porífero. Bom, a histologia do porífero foi definida, a citologia, né, eles não têm tecidos, a citologia do porífero foi definida, vamos passar para o processo de digestão. Os poríferos, eles realizam digestão intracelular, então eu expliquei para vocês que o coanócito faz o batimento flagelar, né? Esse batimento flagelar faz com que as partículas de nutrientes entrem dentro da célula. Essa partícula de alimento, ela entra por um processo de fagocitose, então forma-se uma vesículazinha, né? Essa vesículazinha de fagocitose, ela vai gerar, né, a vinda aqui de algumas enzimas, formando então um vacúolo digestivo. Aquilo que é aproveitável para a célula fica dentro da célula, os nutrientes. E aquilo que não vai ser aproveitável
para a célula vai ser descartado, né? Então ela vai fazer um processo de plasmocitose ou plasmatose, eliminando então os resíduos que ela não aproveita. Mas a digestão dos poríferos é então intracelular, mais especificamente dentro dos coanócitos. Esses coanócitos passam depois os nutrientes para as outras células via amebócito. Existem 3 diferentes tipos de esponjas, né, presentes dentro dos poríferos. Uma mais simples, que é o ascon, uma de complexidade intermediária, que é o síncon, e uma de complexidade maior, que é o leucon. Dá para vocês verem que as paredes vão aumentando, vão se tornando mais complexas. Então, no ascon, que é a esponja mais simples, eu tenho os poros por onde a água entra. Essa água flui através do poro até o átrio ou espongiocele e sai pelo ósculo. As paredes são mais finas, o átrio é maior e ela é uma esponja de menor complexidade. O síncon, que é a esponja intermediária, de complexidade intermediária, ela vai apresentar uma diferença porque ela tem canais chamados de canais radiais ou canais exalantes. Então eu tenho o poro, que agora recebe o nome de canal aferente ou inalante, por onde a água entra, e essa água vai cair dentro do canal radial. Dentro do canal radial eu tenho vários coanócitos. Então agora os coanócitos não estão revestindo a parede interna do átrio, os coanócitos agora revestem o canal radial, facilitando a captura do alimento. Em seguida a água vem para o átrio ou espongiocele e então vai ser eliminada aqui pelo ósculo. O último grupo de esponjas, que são os leucons, tem uma parede ainda mais complexa, né? Então ela tem o canal aferente ou inalante por onde a água vai entrar. Internamente existem várias câmaras, são chamadas de câmaras vibráteis ou câmara vibrátil no singular. As câmaras vibráteis, elas vão ser preenchidas pelos coanócitos. Então aqui eu tenho uma captura de nutrientes muito maior, porque a água fica presa aqui por um tempo, os coanócitos podem fazer o batimento flagelar e conseguir capturar mais alimento até que essa água seja eliminada aqui para o átrio. Para eliminar a água para o átrio, existe um outro canal chamado de canal eferente. Então, a água entra pelo canal aferente, cai dentro da câmara vibrátil, sai pelo canal eferente, átrio ou espongiocele e em seguida ósculo. Estão vendo que aqui o átrio ou espongiocele é bem menor, porque ele praticamente não vai ter tanta necessidade de ser grande, porque não vai ter mais captura de alimento aqui. Os coanócitos ficam somente nas câmaras vibráteis e não aqui no átrio da esponja. Reprodução. Os poríferos eles podem se reproduzir por brotamento. A gente já estudou brotamento nos tipos de reprodução, né? Uma expansão das células aqui que se dividem por mitose, formando um broto. Eles podem se dividir por fragmentação. Então eu falei para vocês que os amebócitos são células que a gente pode considerar como células totipotentes, capazes de formar qualquer outro tipo de célula do porífero, e assim qualquer parte do porífero pode gerar uma esponja nova. Então ela consegue, a partir da fragmentação, gerar e formar esponjas novas. Os 2 tipos de reprodução são assexuadas. A gemolação, que eu também já expliquei para vocês nos tipos de reprodução, é outra forma de reprodução assexuada. Então eu guardo aqui dentro células, né, amebócitos, que vão ficar guardados aqui quando as esponjas estiverem em um ambiente poluído, que estiver difícil para a sua sobrevivência, guardadas dentro dessa gêmolazinha, protegidas da poluição, em dormência. Quando as condições ambientais melhoram, esses amebócitos são liberados e vão voltar a formar uma esponja nova ou várias esponjas, dependendo das condições ambientais e de alimentação. Bom, os poríferos também podem se reproduzir de maneira sexuada. Na forma de reprodução sexuada, uma esponja ela pode liberar espermatozoides na água. Esses espermatozoides eles podem ser formados a partir dos coanócitos, que são células flageladas. Esse espermatozoide ele vai nadar até uma outra esponja. E nessa outra esponja ele vai encontrar um ovócito. Aqui está representado como um óvulo. Os ovócitos são gerados a partir dos amebócitos. Então o espermatozoide fecunda o ovócito. Esse ovócito fecundado ele vai dar origem à formação de uma larvinha, que é chamada de anfiblástula. Essa larvinha ela se desprende do corpo da esponja mãe, né?
sendo liberada para o ambiente, que é o que está mostrando aqui. Ela vai nadar livremente até achar um local onde ela use como substrato e se desenvolver. Ela se desenvolve até a fase de blástula e depois começa a crescer, formando uma nova esponja. Como houve mistura de material genético de duas esponjas diferentes, de dois indivíduos diferentes, né? Aí a reprodução é classificada como reprodução sexuada, a variabilidade genética. Bom, esponjas poríferos no fim, vamos começar com os quinidários. Os quinidários, eles são o segundo grupo do reino animal que a gente vai estar estudando, né? Então, o filo quinidária é um filo de animais um pouquinho mais evoluídos do que os poríferos. Quinidários são organismos que têm uma característica comum, que é a presença de uma célula que a gente que vai caracterizar todos os animais, que vai estar presente em todos os animais desse filo. Então, o nome quinidários deriva do grego. Quinide significa ortiga ou agulha, entero significa intestino e coilos ou concavidade. Então, são animais que têm uma célula urticante. Essa célula urticante, ela está provida de um filamento que se assemelha a uma agulha. E são animais que têm uma cavidade intestinal no seu corpo. A célula urticante dos poríferos é chamada de quinidoblasto ou nematocisto. O nome mais comum é o quinidoblasto, de onde deriva aqui o próprio nome do grupo. E os representantes desses quinidários são as hidras, as anêmonas, as medusas e os corais formados por anêmonas ou hidras, que a gente vai estudar no finalzinho da aula. Como eu falei ontem para vocês, os quinidários são diblásticos, então eles formam apenas dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. São animais protostômios, então aqui o blastóporo vai dar origem à boca do animal, inclusive quinidários só têm boca, né? Eles não formam ânus. Eles apresentam uma simetria radial, que quer dizer que se você pegar o corpo de um quinidário e tentar partir esse corpo em faces diferentes, você tem várias faces iguais. Se você tentar partir o corpo do quinidário em partes, você consegue gerar várias partes iguais. São animais que podem viver isolados ou também podem formar colônias e são todos aquáticos, sendo que a maioria das espécies são espécies marinhas, mas existem poucas espécies de água doce. Quanto aos seus tipos morfológicos, quanto ao formato do seu corpo, a gente tem os pólipos. Os pólipos, eles são as hidras e as anêmonas. Aqui, no caso, a imagem é de uma anêmona. Todos os pólipos são sésseis, têm dificuldades de locomoção e eles vão apresentar coloração e tamanhos variados. Então, a estrutura do pólipo é formada por tentáculos que ficam ao redor da boca. Esses tentáculos aqui são ricos em quinidoblastos, que são as células urticantes, que eu vou explicar em maior detalhes para vocês. A boca do pólipo é superior. Essa boca do pólipo aqui, ela serve tanto para obtenção de alimento como para liberação de excretas e para liberação de substâncias que não serão digeridas, que não serão importantes após o processo de digestão. Bom, eles têm dois folhetos, a ectoderme, que vai dar origem à parede externa do animal, que é chamada de epiderme, e um tecido interno aqui, ó, que é a endoderme. A endoderme vai dar origem no adulto a um tecido chamado de gastroderme, que forma a cavidade gastrovascular, que é a cavidade digestiva. No meio, existe uma substância gelatinosa, que está aqui, ó, em roxo claro, lilás. Essa substância é chamada de mesogleia. Ela vai dar sustentação para o corpo do porífero. Tá, eu falei para vocês que os pólipos podem ser anêmonas ou hidras e que eles são sésseis. Algumas espécies de hidras, elas podem se movimentar por cambalhotas, tá? As anêmonas não se movimentam, mas algumas hidras sim. Então, elas conseguem dobrar o seu corpo e jogar-se para a frente, e assim elas conseguem se movimentar. Lembrando que esses animais não têm sistemas, né? Então, eles não têm cérebro, mas eles fazem isso aí. Segundo tipo morfológico são as medusas. As medusas, elas
têm um formato de corpo um pouquinho diferente e uma estrutura de vida também um pouquinho diferente. São animais de vida livre, elas são natantes e têm tamanhos e colorações também variáveis. Então elas têm uma espécie de capacete aqui superior, que é chamado de umbrella. Elas têm aqui os seus tentáculos voltados para baixo e a boca também fica voltada para baixo. Então a estrutura do corpo de uma hidra. A umbrella está aqui superior, como se fosse um capacete. A boca da hidra, ela fica localizada na face de baixo, tá? Os tentáculos estão rodeando a boca. Esses tentáculos, lembrando que são cheios dos quinidoblastos, dos quinidocistos. Eu tenho aqui o tecido interno, que é a endoderme, que forma a cavidade gastrovascular também, e o tecido externo, que é a ectoderme, que vai formar o tecido epitelial no adulto. A mesogleia, do mesmo jeito, fica entre os dois tecidos. No caso das medusas, como elas são livres, elas nadam livremente pelas águas, elas usam uma propulsão de água que é liberada pelo corpo delas, que faz com que elas consigam se deslocar na água. Agora falando da estrutura corporal geral, tanto de hidras, quanto de anêmonas, quanto de medusas, né? Então, ambos têm dois tecidos, a ectoderme, que dá origem à epiderme, e a endoderme, que dá origem à gastroderme. A mesogleia fica entre os dois, substância gelatinosa para dar sustentação. A boca é a única entrada para a cavidade gastrovascular. Então, eles não possuem ânus. Eles vão apresentar algumas células, e essas células vão realizar algumas funções para a organização e para a sobrevivência desses animais. Então, aqui eu tenho, primeiro, o quinidocisto, ou quinidócito, como está descrito aqui, é a célula urticante. Essa célula urticante, ela vai ter algumas particularidades que eu vou explicar em detalhes no próximo slide para vocês. Existem células que formam a epiderme, tá? Essas células fazem o revestimento externo. E existem células que são chamadas de epitélio muscular. Elas são células que ajudam, por exemplo, na movimentação dos tentáculos, porque esses tentáculos eles se movimentam aqui para conseguirem capturar alimento, por exemplo. Existem células glandulares, que são células que produzem um muco que protege a superfície corporal do animal, mas são células também que produzem enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas ajudam na digestão de alimento por esses animais. Existem células que são células sensoriais. As células sensoriais, elas ajudam na percepção, por exemplo, de presas ou na presença de predadores. Elas ajudam em algumas espécies na percepção de luz. Existem células que são células nervosas. As células nervosas, elas estão representadas aqui, ó, por essas células que estão em preto. As células nervosas, elas estão interligadas, elas se comunicam. Vocês estão vendo aqui que uma está interligada com a outra. Elas vão formar o primeiro arco reflexo, né, do grupo animal, porque elas se comunicam entre si. Então, eles não têm um órgão responsável por integrar informações, como nós, por exemplo, temos um cérebro, mas eles têm células que se comunicam e permitem que eles consigam responder a estímulos. Então, se você encostar aqui, ele te responde com um estímulo. Então, eles têm um arco reflexo. O arco reflexo funciona, por exemplo, quando alguém bate com um martelo no seu joelho e, sem pensar, você movimenta o joelho. Então, ele é meio que automático, sem necessidade de uma ação coordenada, certo? Bom, essas são as principais células. Agora vamos para o quinidoblasto. Então, essa é a estrutura do quinidoblasto, que é a célula urticante presente nesses animais, que faz com que todos eles sejam animais perigosos e que provoquem queimaduras em outros animais. O quinidoblasto, ou quinidocisto, ele vai apresentar uma saliênciazinha aqui, ó. Essa saliênciazinha em formato de bastão ou em formato de dente funciona como se fosse uma espécie de campainha. Você encosta aqui e desencadeia um mecanismo que vai gerar a liberação de um filamento que fica dentro de uma cavidade rica em um líquido que é um líquido tóxico. Então, quando o filamento é solto
por um estímulo de toque aqui, ó, encostou, a célula se abre e libera o filamento, o líquido tóxico no qual o filamento está mergulhado e que estava preso aqui sob pressão sai junto com esse filamento. Esse filamento vai se prender na sua pele ou de qualquer outro animal, provocando reações tóxicas. O objetivo dessa célula aqui é para a proteção do cnidário ou para que o cnidário possa conseguir alimentos. Então, o objetivo é sua proteção e sua conquista por alimentos. Mas acaba que quando você encosta, mesmo que ele não esteja com a intenção de se proteger, ou mesmo que ele não esteja com a intenção de se alimentar de você, você encostou, é um mecanismo automático. O animal não tem cérebro, ele não pensa, então ele simplesmente reage, liberando então aqui o seu mecanismo protetor. Em algumas espécies, né, as substâncias presentes dentro dos cnidoblastos são extremamente tóxicas, podendo gerar reações que podem levar à morte, certo? Bom, com relação à sua fisiologia, eles realizam digestão extra e intracelular, que ocorre dentro da cavidade gastrovascular. Eles se alimentam de peixes, de outros cnidários, de moluscos, de crustáceos, de larvas de outros animais, então eles têm uma alimentação bem variada. Eles levam esse alimento para dentro da boca e da boca para a cavidade gastrovascular. A digestão, ela se inicia na cavidade gastrovascular. Então, o alimento entrou, a digestão inicia aqui na cavidade e os resíduos digeridos aqui são enviados para dentro das células, onde o processo de digestão finaliza. Então, a digestão é extracelular e intracelular, mas dentro da cavidade gastrovascular do animal. Após o processo de digestão, os resíduos não aproveitados são eliminados pela própria boca do animal. Então, o alimento entra pela boca e o resíduo sai também pela boca, né? Eles têm apenas a boca. Bom, dentro da cavidade gastrovascular, os resíduos que foram digeridos e enviados para a célula serão distribuídos por difusão. Então, nutrientes são distribuídos por difusão, o oxigênio é distribuído por difusão, o CO2 que precisa ser eliminado do corpo também sai por difusão, célula a célula, e os resíduos são distribuídos também de uma célula para outra até chegar à cavidade gastrovascular por difusão e depois serão eliminados pela cavidade gastrovascular. É dito que eles têm um sistema nervoso difuso por causa da comunicação que existe entre as células nervosas. Então, eles têm um sistema nervoso difuso e primeiro seres com arco reflexo. Esses organismos conseguem movimentar seus tentáculos, prender alimentos, levar o alimento para a cavidade gastrovascular e conseguir se alimentar. Quanto ao seu processo de reprodução. Reprodução assexuada por brotamento. Eu já falei de brotamento para vocês em várias aulas, então aqui eu vou só citar. Eles se reproduzem também por estrobilização. A estrobilização é uma forma de reprodução assexuada na qual o pólipo vai formar medusas. Então, ele sofre algumas modificações durante o processo de mitose. É uma reprodução assexuada, sem presença de gametas, na qual ele consegue formar medusas. Esse processo é chamado de estrobilização. A reprodução também pode ser de forma sexuada, quando um organismo libera espermatozoides, no caso ele é considerado do sexo masculino, e esses espermatozoides vão visitar o outro organismo, que no caso é do sexo feminino. Essa célula que é recebida, forma-se o zigoto desenvolve formando uma nova hidra, e a hidra jovem ela se desprende, formando um organismo individual aqui. Essa hidra jovem cresce e se desenvolve. Pode acontecer também de permanecer ligado ao corpo da mãe, formando colônias. O desenvolvimento, nesse caso, ele é chamado de desenvolvimento direto, porque não houve fase larval. Então, eu formei aqui do zigoto uma nova hidra e a nova hidra já cresceu. Não teve larva, então desenvolvimento direto. Outra forma de desenvolvimento ou de ciclo de vida de reprodução é chamado de alternância de gerações ou metagênese. Na alternância de gerações ou metagênese, eu já tenho desenvolvimento indireto. Então, se a questão perguntar para vocês qual é o tipo de desenvolvimento nos cnidários, tanto eles podem ter desenvolvimento direto como podem ter desenvolvimento indireto. Depende da forma de reprodução.
Na alternância de gerações ou metagênese, o desenvolvimento indireto vem a partir de dois tipos de reprodução. Um que é de forma assexuada e outro que é de forma sexuada. Então eu falei para vocês que os pólipos podem se reproduzir por estrobilização, formando medusas. Quando o pólipo forma medusas, a forma de reprodução é assexuada. Ele não misturou a gameta dele com ninguém. Ele só gerou medusas. Então eu tenho fase assexuada ocorrendo. As medusas podem formar gametas, ora masculinos, ora femininos. E elas liberam esses gametas na água. Então ela vai liberar um espermatozoide, ele vai liberar um espermatozoide, a outra vai liberar um ovócito. Ambos vão passar pelo processo de fecundação, formar um zigoto. O zigoto vai desenvolver a blástula, que vai desenvolver a gástrula, chegar na formação dos dois folhetos e desenvolver uma larvinha. A larva é chamada de plânula. Como eu tive presença de larva, desenvolvimento é indireto. Essa larva chamada de plânula aqui, ela é livre natante, ela é ciliada. Então ela vai nadar livremente até ela achar um lugar para ela se fixar. Então ela encontra o seu substrato e ali ela vai se fixar e desenvolver um pólipo jovem que cresce formando um pólipo adulto e reinicia o ciclo. Então aqui eu tenho alternância de fase assexuada com fase sexuada, gerando aqui nesse caso um desenvolvimento indireto. Essa é uma das formas de reprodução que mais cai no vestibular da reprodução dos quinidários. Bom, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho dos recifes de corais. Os recifes de corais são ecossistemas extremamente biodiversos. Eles são formados por pólipos ou hidras que crescem formando colônias que vão fazendo sobre seus corpos um depósito de carbonato de cálcio quando mortos. Então os esqueletos vão recebendo depósitos de carbonato de cálcio e novos pólipos depois vão crescendo, se formando ali, fazendo com que os recifes de corais cresçam. Então, os pólipos chegam ali, crescem, formam colônias, às vezes vão morrendo, mas novos vão sendo formados e nos esqueletos vão sendo depositados carbonato de cálcio. Associado a esses pólipos, existem alguns grupos de algas. Dentre as principais espécies de algas que a gente tem nos recifes de corais, nós temos as zooxantelas, que são algas que dão essa coloração específica aqui para os corais. Essas zooxantelas, associadas aos pólipos, estabelecem entre eles uma forma de relação ecológica do tipo harmônica, por simbiose ou endossimbiose, onde a alga faz fotossíntese, então o recife ele tem que estar em águas limpas e iluminadas, para que a alga possa realizar sua fotossíntese, produzir substâncias que ela libera para o pólipo, para ajudar na sua nutrição. E os pólipos também ajudam as algas a conseguirem nutrientes. Então, há uma troca com benefício para ambos. Como o coral, os recifes de corais, eles conseguem produzir grandes quantidades de alimentos, tem a presença das algas que servem de alimentos para muitos peixes e eles atraem muitos animais, eles servem então como um ótimo ambiente para sobrevivência, formando pequenos ecossistemas. Então há uma grande biodiversidade aqui. O que acontece com os recifes de corais é que, por causa de algumas questões de poluição, eles estão sofrendo um processo que é conhecido como branqueamento dos corais. O que acontece com o branqueamento? As algas morrem. Como elas morrem, elas perdem a sua coloração e os corais acabam se tornando brancos. Esse branqueamento ele tem as seguintes causas, né? Aumento da temperatura da água. Esse aumento da temperatura está associado ao aquecimento global. E isso pode fazer com que a alga não sobreviva e morra, consequentemente matando o coral inteiro. Pode acontecer por processos de poluição, por alteração de salinidade da água, por acidificação da água. Essa acidificação da água aqui, ela acontece por excesso de CO2 na água. O CO2 reage com a água, formando ácido carbônico, deixa a água mais ácida e, consequentemente, interfere na incorporação de carbonato de cálcio pelos corais, pelos pólipos ou pelas hidras que formam o esqueleto do coral.
Então, todos esses fatores podem levar ao branqueamento e à morte do coral. Nem sempre o branqueamento é fatal, tá? Removida a causa do branqueamento, o coral pode voltar a sobreviver, mas em alguns casos o recife inteiro pode morrer, então o ecossistema inteiro pode ser perdido. Então a maior atenção é para isso aqui, com relação ao Enem e a vestibular, são várias questões cobrando esse branqueamento de coral, causas de branqueamento, se é realmente um fator de eliminação do recife ou não. Então é importante vocês conhecerem bem para analisar também muito bem o contexto das questões, do enunciado da questão e conseguir acertar essa questão. A gente finaliza aqui essa aula de poríferos e quinidários. A gente elimina então o módulo 7. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Tá? Bons estudos, bom descanso para cada um de vocês, se dedique ao máximo, né? O Enem tá aí, ele vai acontecer, mesmo que mude de data, ele tá presente, então estudem bastante. Beijo no coração de cada um e até a nossa próxima aula.